Como é que você vê hoje? Como é que é para você ter funcionário por muito tempo? Como é que se administra isso, Fernando? Vale a pena você investir na mão de obra de alguma forma para que ela seja mais fiel, mais tranquila e fique mais tempo? Sim. Não, eu nem diria que vale a pena. Acho que se não fizer, você não vai ter ele mais tempo lá, sabe? Você tem que investir no cara. Eu levo um princípio muito simples, fácil. Com esse princípio, eu sei que eu consigo decidir tudo que eu tenho que fazer ali em relação a eles. Eu não quero nada, eu quero para eles pelo menos o que seria o mínimo para mim. Então, vamos supor, a casa do vaqueiro. Ela está ao mínimo que eu moraria numa casa, se fosse a minha, se eu estivesse trabalhando lá e tivesse que morar lá. Ela está no mínimo do jeito que eu gostaria. Eu não estou falando de luxo, estou falando assim, ao mínimo que eu queria ter. Ah, a casa tem telha? Tem, bom, mas tem um forro? Não tem forro. Ah, mas forro, cara, forro é luxo. Deita lá pra você dormir. O cara acabou. Aí onde que vai voltar na retenção da mão de obra? O cara acorda 2h30 para começar a fazer o café. Às vezes a mulher dele tem que acordar para fazer o café para ele. Aí ele tem que sair à noite com a lanterninha, vai andando no pasto, acha as vacas, traz para a ordenha. Na hora que ele vai começar, faltou um lote. Cadê? Sai correndo no pasto de novo, busca. Ficaram 3 para trás. Volta, buscou. E vai que é trem do dia. Trata, não sei o quê. Corre para o almoço, volta para a segunda ordenha, vai aquele negócio todo. Na hora que ele vai descansar, cara, ele vai dormir, ele deita lá, 7 horas da noite, ele deita com a esposa dele na cama, na hora que ele está dormindo, começa a cair fuligem na cara dele, lagartixa que anda, morcego, que eles falam, morcego, né, derruba os trem lá de cima. E vai, às vezes chove, goteira. Lá na fazenda a gente perdeu o armário de funcionário, porque choveu muito, descia goteira, detonou o armário e tudo, porque não tinha um forro, entendeu? Forro de PVC, beleza. Nem posso falar só forro de PVC, porque não tá barato hoje, nada tá barato. Mas assim, eu ficava incomodado de tomar um café lá, e na hora que eu ia no banheiro da casa do meu colaborador, eu via que não tinha forro na casa toda. Mas na época eu não tinha condição de colocar, e isso foi conversado com ele. Eu falei com ele, gente, eu preciso arrumar esse trem. Quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente tem que dar um tapa nessa casa. Ele falou assim, Viana, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro. Eles falaram, não gasta dinheiro agora que não, tá bom pra gente. Vamos arrumar essa cerca, que eu não aguento mais ficar misturando lote de vaca. Ele queria que eu investisse na cerca do que investir na casa dele. Porque eu estava envolvido, eu fiquei 1 ano trabalhando com os caras. Então ele viu que eu me envolvi, cara. Eu sei o que é o cara não ter uma ferramenta que funciona direito. Que ele vai... A torqueza vai mascar, o arame vem e corta o dedo dele. Se ela tiver com um corte bom, ele vai certeiro. Cortou, acabou, não machuca. Eu sei o que é ele ter um trator que quebra toda hora. A gente tinha trator mais antigo. Ficamos anos e anos e anos com um trator mais velho. E eu dava manutenção o tempo todo. Mas era o que eu podia fazer. Eu não tinha condição de trocar. E o negócio não se pagava se eu trocasse. Né? Assim como várias outras coisas. Aí a gente entra na parte de cerca tal, e tudo. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, já arrumou o suficiente, dá para eu fazer, agora eu estou tranquilo, deu aqui uma folgada, a gente vendeu um gado e tal, tudo. Falei assim, não, Viana, vamos fazer então, faz a minha do Zezinho então. Eu fui lá, pum, metemos forro. Ah, que delícia, cara. Sabe aquele negócio que você consegue chegar tranquilo na fazenda? Porque eu chego lá hoje, cara, paro o carro, abro a porteira, ele prende o cachorro primeiro. Eu chego lá, tem um cafezinho, a gente senta na mesa dele, eu tomo café todo dia que eu vou lá com ele, sento, eu sei que ele não passou frio à noite, que o sereno é bravo, sem um forro dá frio, eu sei que ele tomou um banho quente. Eu lá na cidade, eu tenho forro, no frio, eu entro pro chuveiro, tenho que deixar esquentar o box, cara. Ele não tinha forro no meio da roça. Pô, você gosta de tomar um banho quando o chuveiro tá quente e o resto tudo tá frio? Você não gosta. Então por que você vai deixar ele ficar assim? Né? Se você não tem condição, tudo bem. Por isso que eu falo do mínimo. O que é o mínimo para mim? O mínimo para você, Roberto, e para você, Walter, vai ser aquilo que você dá conta de pagar. Concorda? É o mínimo. Eu dou, porque às vezes o mínimo para alguma pessoa, o mínimo pode ser simplesmente ter uma barraca, porque ele não tinha teto nenhum. Porque ele não tinha teto nenhum. Né? Então isso varia de pessoa para pessoa. Então eu tento sempre ver isso. Qual que é o mínimo que eu ficaria tranquilo para ter preço. Que aí eu posso chegar tranquilo na fazenda, eu posso cobrar. Sim. Pô, mas
você não foi lá e tal. Porque eu não tenho nem coragem, cara. Como é que eu cobro o cara se na hora que ele chega dentro da casa dele, o móvel dele tá perdendo móvel molhado por causa de chuva? Se eu fosse ele, eu falava assim, você tá louco? Não, você nem arruma a minha casa, você quer que eu vou lá cuidar do seu gado? Ah, deixa curar um umbigo de bezerro, o quê? Eu vou lá ficar fugindo de vaca Nelore, no meio da chuva pra curar um umbigo de bezerro? Aí ele tá lá, o bonitão tá lá na casa dele. E eu tô aqui, ó, chovendo lá dentro de casa e minha mulher passando pano. Então não tem jeito, Walter. Se você não cuidar das pessoas como você gostaria que as pessoas cuidassem de você, você nunca vai ter retenção de funcionário. Nunca. Você nunca vai ter o cara, porque ele tem que gostar de você. Esse é um dos detalhes, né? Um dos detalhes. Não é simplesmente só isso, né? Isso. É muito importante, né? Isso é uma das coisas muito... É o que a gente Quem fala fala aqui. muito disso é o Ricardo Arantes, né? Ricardo gosta. Ricardo fala bastante. Arantes. E a gente fala muito disso, né? A gente fala o agro, mas por trás do agro tem gente, né? Exato. E é gente que faz as coisas e gente merece ser bem tratado, né? Sem dúvida.